Você já parou para pensar por que a gente fica tão fisgado por histórias de crimes, por vilões, psicopatas? De documentários a séries de ficção, parece que tem um ímã que prende a nossa atenção no lado mais sombrio da natureza humana. Mas de onde vem essa atração? E mais importante, o que essa imersão constante no medo pode estar fazendo com a nossa mente mesmo sem a gente perceber? Pois é, essa é a grande questão. E é isso que a gente vai desvendar aqui. Isso vai muito além de simples entretenimento, viu? É um verdadeiro quebra-cabeça psicológico. E ao montar ele, a gente acaba entendendo muito sobre como a nossa própria mente funciona e como ela responde ao mundo que a gente consome pelas telas. Para começar, vamos entender o fenômeno, aquele porquê mais profundo. Por que essas figuras que na vida real a gente ia querer distância se transformam em protagonistas que capturam tanto a nossa atenção? Pensa um pouco nesses nomes. Hannibal Lecter, Dexter, Frank Underwood. Todos eles são personagens brilhantes, charmosos, complexos e, claro, perigosíssimos. Eles viraram ícones da cultura pop. São figuras que nos permitem explorar os limites da moralidade de um lugar muito seguro, do outro lado da tela. E aqui está o ponto central. Isso não é um interesse de nicho, de um grupinho. É uma tendência gigantesca. A mídia sabe que a gente tem um fascínio pelo transgressor, por aquela mente que funciona numa lógica completamente diferente da nossa. E claro, ela capitaliza isso, transformando a maldade em um verdadeiro espetáculo. E é aqui que a gente conecta a ficção com a realidade da psicologia. O arquétipo do psicopata que a gente vê na tela, mesmo que seja todo dramatizado, tem raiz nessa condição, o transtorno de personalidade antissocial. É justamente a falta de empatia, a ausência de remorso que deixa tudo tão aterrorizante e que, ao mesmo tempo, alimenta a nossa curiosidade. Como é possível uma mente funcionar de um jeito tão diferente? Ok, então a gente já entendeu o porquê de assistir. Agora vamos mergulhar no como isso nos afeta. Vamos dar uma olhada em como o nosso cérebro processa essa enxurrada de ameaças e como isso pode estar nos condicionando sem que a gente nem se dê conta. Bom, preciso apresentar a grande protagonista dessa parte da história, a amígdala. Pense nela como o sistema de alarme do nosso cérebro. Um sistema super antigo, super rápido. Ela não espera o pensamento racional chegar. Ao primeiro sinal de perigo, seja ele real ou fictício, ela já dispara, preparando o corpo para lutar ou fugir. E é aqui que o condicionamento acontece. Toda vez que a gente assiste uma cena de violência, de perseguição, a nossa amígdala acende. Com a repetição, o cérebro vai aprendendo a focar cada vez mais em ameaças. As estradas neurais do medo vão ficando mais fortes, mais largas. É como se a gente estivesse treinando o nosso cérebro para sentir mais medo, mesmo sabendo conscientemente que estamos seguros no sofá de casa. Isso pode levar a uma mudança bem sutil, mas muito poderosa na nossa percepção. A gente sai de uma cautela saudável, que é super útil para a vida, e pode acabar caindo no que a psicologia chama de viés de atribuição hostil. Sabe, aquela tendência de interpretar um olhar diferente e uma palavra meio torta já como uma ameaça, o mundo aos poucos começa a parecer um lugar mais perigoso do que ele realmente é. E o resultado final desse treinamento constante do medo pode ser um estado de vigilância paranoica. O nosso sistema de alarme interno fica como se estivesse travado no ligado, sempre em alerta máximo. Isso não só aumenta a ansiedade no geral, como pode fazer a gente se sentir inseguro em situações normais do dia a dia que não tem perigo nenhum. Ok, eu sei, o cenário parece meio sombrio, mas calma, a melhor parte é que a gente não é vítima passiva disso tudo. A neurociência mostra que nós temos o poder de mudar esse jogo. Então, vamos sair do problema e ir para a solução, com um plano de ação prático para gerenciar nosso foco e o que a gente consome. Essa frase é uma das mais importantes da neurociência e resume um conceito chamado neuroplasticidade. O que ela quer dizer? Que o nosso cérebro não é uma peça de concreto, fixa. Ele é mais como argila, ele se remodela o tempo todo com base nos nossos hábitos e, principalmente, em onde a gente coloca o nosso foco. Isso é libertador, porque significa que podemos ativamente escolher quais circuitos do nosso cérebro queremos fortalecer. E a melhor forma de fazer isso é pensar na atenção como um músculo. É isso mesmo. Se o nosso foco constante no medo fortalece as vias neurais do medo, o que acontece se a gente começar a focar de forma intencional em outras coisas, em aprendizado, em conexão, em gratidão, a gente começa a fortalecer outras vias, criando um cérebro mais equilibrado e resiliente. Então, aqui vai um plano de ação bem prático. A resposta não é, necessariamente, parar de assistir tudo. A chave é o consumo consciente. É sobre equilibrar nossa dieta de mídia. É perceber como a gente se sente depois de assistir algo pesado. E o mais importante,
É escolher ativamente para onde vai o nosso foco, priorizando interações reais, cara a cara, que nutrem os circuitos cerebrais muito mais saudáveis. E tem uma citação, que é do mestre Oda, mas que a neurociência assinaria embaixo. Seu foco é a sua realidade. Aquilo em que a gente presta atenção não só colore a nossa experiência do mundo, de várias formas, cria a nossa experiência. Ao escolher onde colocar o foco, não estamos só escolhendo o que ver, mas decidindo qual realidade interna estamos construindo para nós mesmos. E é com essa reflexão que a gente encerra. Se o que a gente consome com os olhos e ouvidos está o tempo todo moldado nosso cérebro e nossas emoções, a pergunta que fica não é só o que estamos assistindo. A pergunta de verdade é: o que estamos ativamente escolhendo nos tornar a cada minuto que passamos na frente de uma tela?